E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E eu me via naquela situação. E eu me recordo bem de falar, cara, eu vou sair daqui. Eu não quero ficar aqui. Uhum. Aqui não é o meu lugar. Não, Então, eu acho que o primeiro ponto é você dar um basta para você não se conformar com aquilo. A primeira coisa. Esse é o primeiro ponto. Porque a gente acaba se acostumando na nossa vida e tolerando determinadas coisas. Porque eu acho que o cara também o cara que tá nessa situação, ele consegue, se ele parar agora e olhar ao redor dele, ele consegue ver alguém que tá igual que tava 10 anos atrás dele. Ele consegue talvez ver um pai, um tio que vai estar daqui 20 anos na situação dele, ele vai ver que, tipo, meu... Daqui a 30 anos eu tô aqui. Se você não fizer nada, você, tipo, literalmente, você vai estar sentado no mesmo lugar, reclamando das mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. Então, acho que isso aí é uma coisa que alguns pensam, outros não pensam. Outros talvez não pensam porque se conformaram ou porque é mais... Você acha confortável. Você acha que é possível não ter a capacidade de entender que você faz parte da manada e aonde você vai chegar se você continuar fazendo o que você faz? Não ter a capacidade? Você acha que é possível não ter essa capacidade? Ou você acha que não? Eu acredito que todos são capazes. Eu acredito que a inteligência, o cérebro humano, ele é muito capaz, só que ele é condicionável. Ele é condicionável. Como tudo na nossa vida. É porque, às vezes, assim, vamos supor que para alguns é mais difícil do que para outros, não é? Na mesma situação, no mesmo ônibus que você estava. Às vezes, se você é uma pessoa, eu vou dizer talvez com um baixo discernimento ou com uma baixa herança de educação familiar, ou seja lá o que for, cara, se você não tiver um estímulo de fora, às vezes você não vai se ligar que é possível. Não tenho nenhuma dúvida. Não tenho nenhuma. Só concordo. Que da onde vai vir esse estímulo? Olha aqui, ó. Tanto concordo que o trabalho que eu faço na internet é de dar esse estímulo, entendeu? O trabalho que eu procuro fazer na internet é de dar esse estímulo para que as pessoas pensem. Eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui agora, ela dá esse estímulo para que as pessoas reflitam. Fato é que, por alguma razão, e não creio que seja por causa dos meus pais, eu nunca ouvi isso, mas por alguma razão, eu, dentro daquele cenário, eu tinha uma decisão. Eu não quero ficar aqui. Então, esse questionamento, muitos não questionam, simplesmente seguem. Algumas pessoas questionam. Eu acho que todos deveriam questionar e todos têm a capacidade de questionar. Mas será que a galera não é meio limitada com a visão? Porque eu acho que o pessoal tá mais preocupado com o que eles vão fazer sábado, domingo, ou o que... Sabe, tipo... Mas, Kaique, eu também era limitado com a visão. Cara, eu tenho dúvida se todos têm a capacidade de questionar. Porque se questionar é muito mais difícil do que afirmar. É muito mais difícil que responder. Porque, cara, eu acho que pra ele é mais fácil. Ele só consegue ver 7 dias à frente dele. Ele não consegue pensa ver... assim, ó, o Google mas era o meu caso. Eu tinha uma visão limitada. Eu também tinha uma visão limitada. Mas o fato era o seguinte. Eu olhava, analisava aquilo, a conta pra mim não fechava. Eu fazia uma conta na minha cabeça. Eu pensava assim, cara, daqui a 30 anos eu vou estar aqui como essas pessoas que estão aqui. Só que eu não quero. Então, assim, quando você começa a questionar, o teu cérebro começa a pensar, cara, o que eu vou fazer para sair daqui? Eu não tinha as respostas ainda. Sim. Cara, questionar é muito difícil. Claro que é difícil. Porque é mais fácil seguir a boiada. É mais fácil seguir a boiada. Óbvio. Agora, quando alguém te questiona e te faz pensar, isso é importante. Porque a gente parte da premissa que todas as respostas estão no Google. Se tudo está no Google, o que não está lá? A pergunta. E pensar na pergunta e refletir é muito difícil. Sim. Então, essa pessoa ela não tem a capacidade... Talvez não tenha, sei lá, não seja tão simples ela refletir, ela se perguntar, mas se alguém fizer ela refletir, por exemplo, assistindo um podcast, um conteúdo seu, talvez ela consiga sair concordo de lá. 100%. E essa é a razão porque eu gasto 1h30 em média por dia há 12 anos. Eu fiz a conta. Cara. Você consegue tentar pegar 2 isqueiros aqui pra mim, cara? Deixa eu pedir pro John. John, você consegue... É mais fácil. Você consegue pedir lá 2 isqueiros, encontrar 2 isqueiros Vai na nossa área e um que você vai copo achar. de água. Eu quero fazer um experimento aqui sobre isso. Eu vi. Você viu isso aí? Vi. E um maço de cigarro. Um Marlboro. Ah, Olha que interessante. Ó, em 12 anos,
Olha a conta. Ó. Eu gastei 1h30 por dia, vezes 365 dias, Nossa, eu nem gosto de pensar nisso. dividido tudo, eu por peguei muita 60, ilusão. dá 547 horas, dividido por 24, dá 22 dias, 22,8 dias por ano, vezes 12 anos. Eu gastei 273 dias, dividido por 30, eu gastei 9 meses inteiros, 24 horas, produzindo conteúdo gratuito na internet. Grande parte do meu conteúdo é estimulando as pessoas a pensarem, estimulando as pessoas a questionarem. Porque eu acho que tudo começa no questionamento. Qual que é a sua conclusão de 9 meses de conteúdo? Qual que foi a sua maior descoberta nisso tudo? Minha maior descoberta é que realmente as pessoas podem ser influenciadas por um comportamento, por uma nova referência, e tomarem decisões e mudarem suas vidas. Eu tenho muitas histórias. Isso é E legal. não é a maioria, é sempre a minoria. É a minoria que é bem sucedido no futebol, é a minoria que é bem sucedido como advogado, como empresário. Mas eu sempre pensei assim, sabe? Eu sempre pensei assim, se uma pessoa só mudasse de vida, eu já estaria satisfeito. Vamos fazer um teste aqui ao vivo? Vamos. Vamos? Olha só. Meu Deus. Dá pra ver isso aqui? Talvez esse seja Não. o último episódio. Talvez seja o último episódio. Dá A pra ver, né? brigada tá aqui. Tá aqui? Olha só. São dois isqueiros, né? Ok. Sim, Ó. Isso aqui é uma pessoa, Tá. certo? Isso aqui é uma pessoa. tá Ok. bom. São duas pessoas, certo? Certo. Agora olha só. Ok. Você já tá devendo um isqueiro pra Joguei alguém. na água, certo? Certo. Uhum. Essa água aqui, que significa água, são as adversidades da vida, né? Água são as adversidades da vida. Não liga, certo? Certo. Uhum. Olha agora. Entendeu? Que isso, Olha cara. o que uma pessoa é capaz de fazer com a outra que sofreu, que veio de baixo, que teve adversidades na vida. Então é isso que a gente deve fazer um com o outro. É isso que o Flávio tá fazendo 9 meses, é isso que a gente faz aqui todos os dias. Real. Porque uma pessoa, ela às vezes não é capaz de ela sair sozinha desse lugar que ela se enfiou. Exatamente. Mas quando outra pessoa se dedica a transformar a vida do outro, Empresta o seu brilho para ela. Cara, essa transformação pode acontecer. transfere. Eu tive o privilégio de você conseguir fazer isso pessoalmente comigo. Teve um dia que eu tava muito mal e você, tipo, indicou um conteúdo que você gravou do Código da Riqueza. E, tipo assim, foi a primeira fagulha que me ajudou a, tipo, mudar o mindset. Porque, tipo, cara, eu fazia a mesma parada. Trajeto de 2 horas, eu morava na ZL com a AB1 pra ir todo dia pro escritório no Itaim Bibi. 2 horas, 2 horas e meia. Cara, tinha dia que era meu. Tipo, mano, eu pensava, o que eu tô fazendo na minha vida gastando 5 horas de transporte público? O problema é quando esse ciclo se encerra, cara. Porque, por exemplo, o Flávio, ele também me trouxe uma contribuição muito grande na minha vida, certo? E que talvez se eu tivesse refletido, eu teria chegado à conclusão. Mas como eu não refleti, eu precisei de outra pessoa para fazer refletir. Você dá um estímulo. Aí eu mudei. Eu fiz isso com você. E você também faz isso com pessoas Com do seu outras time. pessoas. Sim. O John, que tá ali, é um exemplo disso. Eu sei disso. E eu sei Sim. que o John também faz isso e vai fazer cada vez mais com os outros. O problema é quando alguém Corta, encerra né? esse ciclo. Quando alguém encerra esse ciclo, ferrou. E a gente nunca pode parar de entender que, no final das contas, o propósito humano, acredito que de alguma forma tem a ver com princípios da natureza que são para com o outro, nunca para com você mesmo apenas. Então, isso que eu ia perguntar. O seu ciclo na época, você tinha um ciclo, tipo, uns amigos que falavam, pô, você vai fazer isso, sabe? Aquele amigo que você acha que é seu amigo, mas toda vez que você fala que vai arriscar ou fazer alguma coisa diferente, Esse é o segundo- ele te corta, né? Ele te põe pra baixo. Esse é o segundo desafio. Para a gente concluir essa conversa ainda no primeiro ciclo aqui, sempre nas minhas mensagens eu penso no cara que está no ônibus. Porque eu defino algumas personas na minha cabeça quando eu produzo conteúdo. Então tem conteúdo que eu tô fazendo que é pro cara que está no ônibus. Qual é o meu objetivo com o cara que está no ônibus? É treinar vendas? Cabeça dele. É treinar negócios? Não. É treinar equity? Não. O cara não tá preparado, tem Não. muitos degraus antes. Né? Meu objetivo é fazer esse cara questionar. Se você pegar os primeiros 3 anos de conteúdo de geração de valor, é fazendo o cara questionar. O lema era, eu tinha um bordão, era pense fora da caixa. Pense fora da caixinha, para ser mais exato, no início do geração de valor. Porque era aquela fase que a gente está querendo fazer as pessoas questionarem. Porque se as pessoas não questionarem, elas aceitam. Elas convivem com o intolerável. Eu vou dar alguns exemplos fora do exemplo do ônibus, tá? Qual é a tua opinião com relação a uma mulher que apanha na cara do marido?
Que isso? Sei lá. A opinião sobre ela ou sobre o marido? Sobre ela, se ela aceita isso. Se ela aceita Ela isso. não pode Ela aceitar. não pode Você sabia aceitar. que muitas pessoas aceitam? Pra caralho, porra. E ela pensa, não, mas ele me ama, mas ele vai mudar. Ele vai parar de beber. Não, ela tem uma certa compreensão que com esta compreensão ela produz o quê no agressor? A vontade ou a autorização para fazer de novo. Infelizmente, muitas mulheres são vítimas de violência doméstica e não tomam uma iniciativa. Elas se sentem presas, às vezes com medo, Uhum. com preocupação, como é que minha filha, meu filho... Às vezes ela acaba sendo dependente financeiramente. Ou porque é também do cara, dependente não pode sair pra financeiramente, trabalhar, ou porque é tal. dependente financeiramente, isso é lamentável. Sim. Sim. Quando, na realidade, essa mulher deveria ir na polícia e fazer uma denúncia. Ponto final. E às vezes é difícil fazer isso. Uhum. É difícil fazer isso. Mas o ponto é que quando a gente tolera determinadas situações intoleráveis na nossa vida, a gente só piora a nossa situação. Ou seja, se eu levo na cara e tolero, a chance de você levar na cara de novo é pelo menos 50% maior depois. Então, se eu tolero o intolerável, a chance é piorar, não é melhorar. Então, existe uma fase que é o questionamento e uma tomada de decisão. Precisa existir uma tomada de decisão. Não necessariamente a pessoa sabe o que vai fazer. Não é fácil. E alguém pode dizer, é fácil esse cara fazer. Ele falar isso, ele é rico. Às vezes eu ouço esse tipo de Acho de que isso é o mais observação. difícil. O cara ao saber o que contrário. ele tem que fazer. É assim, é claro que na minha situação hoje é mais fácil falar, mas eu estive naquela situação dentro do ônibus que a gente está falando aqui. Então penso que primeiro é questionar. O primeiro questionamento, eu não vou sair daqui. Não tem solução isso aqui. Daqui a 30 anos eu vou estar aqui. É isso que eu quero para minha vida? Não. Se é não, eu tenho que sair daquele ciclo. E você não precisa saber o que você tem que fazer. É só você tem que saber que você tem que sair. Você precisa tomar uma decisão de sair. É. E depois, pensando que você decidiu sair, você vai fazer o quê? Tu vai começar a pensar em soluções. E eventualmente você vai achar alguma solução. Eventualmente você vai achar alguma saída. Ou não. Não tem garantia de nada aqui. Mas a garantia é o seguinte: se você não questionar, é garantido que você vai ficar lá dentro pro resto da vida. É garantido. Bom, então você tem que sair daquilo. E pensar em sair. Aí quando você toma uma decisão de sair daquela situação, você vai ter que enfrentar uma outra situação que você mencionou. Os amigos. Isso aí é complicado, cara. Porque a decisão de sair da manada, os primeiros metros longe da manada, a manada te vê saindo dela. E a manada te julga. E a manada te julga. Te põe medo. Te faz terrorismo.